Fala aí, candidato ansioso do CNU. Hoje, como prometido, eu vou trazer os recursos que eu utilizei, né, para minha prova. Só lembrando aí que eu sou do bloco 4, né, então são os recursos do bloco 4. Apesar de ter uma questão que é comum a todos os blocos, né, da prova de conhecimentos gerais. Mas eu imagino que talvez tenha gente vindo aqui nesse vídeo para saber como eu cheguei até esses recursos. Então, eu estou deixando no final do vídeo o meu passo a passo de como eu cheguei nesses recursos, pensando aí que talvez vai ter gente que vai precisar para prova do STJ, Correios, TRT. Então, se você está aqui por esse motivo, já pula o vídeo para esse tempo aqui, para esse minuto, que eu já vou estar falando sobre como eu cheguei no recurso. Então, sem mais delongas, vamos direto para as questões. E assim que eu terminar a questão, eu já vou direto para cada recurso. Vamos lá. Prova da manhã, gabarito 2, conhecimentos gerais. No meu caderno, né, no gabarito 2, essa é a questão número 5. Vamos lá. No Brasil, o presidencialismo foi instituído a partir da Proclamação da República em 1889, e desde então vem sendo o sistema de governo adotado ao longo de toda a evolução histórica republicana, prevista em todas as constituições brasileiras desse período. O presidencialismo brasileiro se configura como forma de governo, tarará, aí, A, ideológico, B, de garantias, C, popular, D, de coalizão e E, unificador. O meu recurso foi pela anulação e ficou da seguinte forma. Justificativa para a anulação da questão. A questão em análise apresenta um erro conceitual significativo ao confundir os termos sistema de governo e forma de governo. Essa confusão compromete a clareza da questão e pode induzir os candidatos ao erro, prejudicando a objetividade e a imparcialidade da avaliação. A seguir são apresentados os argumentos que fundamentam a solicitação de anulação. 1. Erro conceitual. Confusão entre sistema de governo e forma de governo. Sistema de governo, 2 pontos. O presidencialismo é corretamente definido como um sistema de governo. No presidencialismo, o chefe de Estado e o chefe de governo são a mesma pessoa, o presidente, que é eleito diretamente pelo povo e possui um mandato fixo. O sistema de governo abrange as relações entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, além de como esses poderes interagem e se equilibram. Forma de governo, 2 pontos. A forma de governo, por outro lado, refere-se à maneira como o poder é estruturado em uma nação. No Brasil, por exemplo, a forma de governo é a república, onde os representantes do povo são eleitos para exercer o poder em nome da sociedade. A monarquia é outro exemplo de forma de governo. A questão, incorretamente, pede para que os candidatos caracterizem o presidencialismo como uma forma de governo, o que é conceitualmente impreciso. Essa imprecisão pode levar os candidatos à confusão, uma vez que a pergunta não está formulada corretamente em termos teóricos. Ainda tem uma segunda argumentação para a anulação. Impacto da claridade e na compreensão da questão. A confusão entre sistema de governo e forma de governo compromete a clareza da questão e pode induzir os candidatos ao erro, especialmente aqueles que têm um conhecimento mais preciso sobre os conceitos de ciência política e direito constitucional. Essa falha na formulação dificulta a identificação de uma resposta correta, pois a pergunta não corresponde à terminologia técnica adequada. Agora, prova da tarde, conhecimentos específicos, gabarito número 1. Essa aqui apareceu para mim como questão número 16. Segundo estudos relevantes na área de políticas públicas, as deliberações de conferências de políticas públicas constitucionais, como os casos das políticas de saúde e da assistência social, têm mais força na esfera dos órgãos decisórios no âmbito federal, mesmo que tal fato não se reflita na garantia da implementação. Todavia, o processamento dos seus resultados tem sido um desafio para os governos. A seguinte situação representa um desses desafios no processamento. A. Demanda rigorosa por prestação de contas para a sociedade sobre os resultados efetivos de sua participação. B. Integração alta entre as decisões tomadas nas conferências nacionais e as tomadas no âmbito do Congresso Nacional. C. Intervalos curtos entre essas conferências com temáticas semelhantes. D. Articulação forte entre as conferências locais e as conferências municipais. E. Existência de boa estratégia de coordenação horizontal entre as diversas conferências nacionais. Essa questão eu já optei pela alteração de gabarito. Vamos para a argumentação. Contexto da questão.
A questão busca identificar um desafio significativo enfrentado pelos governos nos processamentos e implementação das deliberações de conferências de políticas públicas. A análise das alternativas deve se focar em qual delas representa de forma mais precisa e relevante os desafios reais observados na prática da implementação de políticas públicas. Análise de alternativas. Alternativa A. Demanda rigorosa por prestação de contas para a sociedade sobre os resultados efetivos de sua participação. Justificativa. Alternativa A aborda um problema crucial relacionado ao processamento de implementação das deliberações de conferências de políticas públicas. A necessidade de prestação de contas rigorosa pode sobrecarregar as estruturas administrativas e dificultar a transformação das deliberações em ações concretas. Esse desafio está diretamente ligado à capacidade dos governos de implementar efetivamente as políticas, pois uma demanda intensa por transparência e resultados pode desviar a atenção e recursos necessários para a execução adequada das políticas. Já a alternativa C, intervalos curtos entre essas conferências com temáticas semelhantes. Justificativa. Embora intervalos curtos entre conferências possam levar a uma sobrecarga informativa e dificuldades logísticas, este fator não aborda diretamente o problema central de implementação das políticas. O intervalo entre conferências não é um desafio crítico para a implementação das políticas, mas sim a dificuldade em traduzir as deliberações em ações práticas e efetivas. Erro da avaliação. 2 pontos. A alternativa C não representa um desafio direto e significativo para a implementação das deliberações da Conferência de Políticas Públicas. A questão principal enfrentada pelos governos é a dificuldade de implementar as políticas de forma eficaz, o que está alinhado com a alternativa A. A alternativa A destaca um problema real e relevante, onde a exigência de prestação de contas rigorosa pode realmente dificultar a implementação prática das políticas devido à sobrecarga administrativa e a necessidade de priorizar a transparência. Conclusão: com base na análise dos desafios reais enfrentados pelos governos na implementação de políticas públicas, a alternativa A representa de forma mais precisa a dificuldade significativa mencionada na questão. A mudança do gabarito para a alternativa A é, portanto, justificada por refletir corretamente o verdadeiro desafio de implementação das deliberações de conferências de políticas públicas. Agora, finalmente, eixo 4, polêmico eixo 4. Pergunta 34 do caderno 1 da tarde. O papel desempenhado pela perícia oficial em saúde tem relevada importância social. Ela atua no sentido de assegurar os direitos do trabalhador, quanto às suas necessidades de afastamento do trabalho por motivo de doença e outros especificados em lei, sem prejuízo em sua remuneração e em seus benefícios. Diante dessa constatação, a perícia oficial de saúde é definida como o letra A. Ato sanitário que promove o afastamento ou não do trabalhador a partir de avaliação realizada de forma presencial pelo médico ou cirurgião dentista como formação específica no campo pericial. B. Ato sanitário que realiza a avaliação da situação laboral do trabalhador e promove o seu afastamento, temporário ou definitivo, ou sua readaptação ou reabilitação. C. Ato administrativo que define prioritariamente, a partir de avaliação documental, a situação do trabalhador em relação à sua atividade laboral, o seu afastamento temporário ou definitivo, ou sua readaptação ou reabilitação. D. Ato administrativo que define prioritariamente, a partir de avaliação técnica de questões relacionadas à saúde e à capacidade laboral, realizada na presença do periciado por médico ou cirurgião dentista formalmente designado. Letra E. Ato previdenciário realizado por médico ou cirurgião dentista, com a finalidade de avaliar a saúde e a situação laboral do trabalhador quanto ao seu afastamento temporário ou definitivo, ou sua readaptação ou reabilitação. O recurso nessa questão foi no sentido da anulação. Erro sintático na formulação. Uso incorreto da palavra prioritariamente. A alternativa D utiliza o termo prioritariamente para descrever a avaliação técnica, o que implica que outras formas de avaliação, por exemplo, documental ou circunstancial, são menos importantes ou secundárias. No entanto, essa expressão é ambígua e pode confundir o candidato, uma vez que a perícia oficial é, por definição, uma avaliação técnica, e não se trata de uma prioridade, mas sim da essência da função pericial. O uso inadequado de prioritariamente pode levar a interpretações errôneas da função da perícia oficial, comprometendo a clareza da questão. Já vou fazer uma análise crítica aqui. Achei essa argumentação fraca.
ambiguidade na expressão, a partir de avaliação técnica. A frase define prioritariamente a partir de avaliação técnica é sintaticamente ambígua, pois a preposição a partir de onde pode dar a entender que existem outras bases para a decisão além da avaliação técnica, o que não reflete com precisão o processo pericial, que deve se basear exclusivamente em critérios técnicos. Essa formulação imprecisa compromete a clareza e a exatidão da questão. Perícia oficial não se restringe à avaliação técnica. A perícia oficial inclui a avaliação administrativa e legal. A alternativa D sugere que a perícia oficial é exclusivamente um ato administrativo que define prioritariamente a partir de avaliação técnica, questões relacionadas à saúde e à capacidade laboral. No entanto, a perícia oficial também envolve uma avaliação administrativa e legal, uma vez que as decisões periciais consideram não apenas o estado de saúde do periciado, mas também aspectos legais e administrativos relacionados aos direitos trabalhistas e previdenciários. Portanto, a perícia não é exclusivamente técnica, mas sim um processo que integra diversas dimensões de análise. Necessidade de avaliação holística. 2 pontos. A perícia oficial muitas vezes exige uma análise holística, onde se considera não só a avaliação clínica do trabalhador, mas também seu histórico laboral, contexto social e outros fatores que não se enquadram estritamente na categoria de avaliação técnica. A definição restritiva de perícia como avaliação técnica exclui essas considerações, o que é um erro conceitual. E a justificativa número 3. Termos formalmente designados e médico ou cirurgião dentista. Restrição inadequada aos profissionais peritos. A alternativa D limita a função pericial a médicos e cirurgiões dentistas, formalmente designados, o que pode induzir ao erro. Em contextos específicos, outros profissionais de saúde com expertise em áreas específicas também podem ser designados para funções periciais. Por exemplo, fisioterapeutas em casos relacionados à mobilidade ou ergonomia. Portanto, essa restrição pode estar incorreta dependendo da legislação e das normas internas do órgão contratante. Questão 35. Essa é polêmica. Levando-se em consideração as exigências do mundo moderno, em que as empresas buscam uma produtividade cada vez maior para atender demandas do mercado, qual área da ergonomia visa um equilíbrio entre as exigências do trabalho, aos limites e a capacidade do homem? E as capacidades do homem, né? Tá bem formulada também a questão. Alternativa A, psicossocial, B, organizacional, C, laborativa, D, cognitiva, E, física. Sem dar nenhum contexto, né? A banca fez essa pergunta aí que poderia ser qualquer coisa. Poderia ser organizacional, poderia ser cognitiva, poderia ser física. Vamos lá para o recurso. Para justificar a anulação da questão por apresentar múltiplas alternativas corretas, é necessário demonstrar que mais de uma área da ergonomia pode ser considerada adequada em relação ao equilíbrio entre as exigências do trabalho e as capacidades do trabalhador. E bastam alguns argumentos técnicos. 1. Ergonomia física, alternativa E. Definição e aplicação. A ergonomia física trata das interações entre os trabalhadores e os aspectos físicos do ambiente do trabalho, como postura, manipulação de cargas, movimentos repetitivos e fatores relacionados à biomecânica e fisiologia do corpo humano. Esta área busca adaptar o trabalho às capacidades físicas dos trabalhadores para prevenir lesões e melhorar o conforto, o que é diretamente relevante para equilibrar as exigências físicas do trabalho para as capacidades humanas. Relevância para a questão. A ergonomia física é claramente uma área que visa equilibrar as exigências do trabalho físico, como as capacidades físicas dos trabalhadores, justificando a escolha da alternativa E como correta. 2. Ergonomia organizacional. A ergonomia organizacional, por outro lado, enfoca a otimização dos sistemas e processos organizacionais para melhorar tanto a produtividade quanto o bem-estar dos trabalhadores. Ela considera a forma como o trabalho é estruturado, as políticas organizacionais e a cultura de trabalho, com o objetivo de criar um ambiente de trabalho que não sobrecarregue os trabalhadores, equilibrando as exigências do trabalho como suas capacidades físicas, cognitivas e emocionais. E ergonomia
cognitiva. A ergonomia cognitiva concentra-se na forma como os trabalhadores processam informações, tomam decisões e interagem com o sistema de trabalho. Ela é crucial para adaptar o trabalho às capacidades cognitivas dos trabalhadores, evitando sobrecarga mental e erros, promovendo a eficiência sem comprometer a saúde mental. Falta de clareza no escopo da pergunta. A questão não define claramente qual aspecto da capacidade do trabalhador está sendo considerado, físico, cognitivo, organizacional, o que cria uma ambiguidade devido à natureza complexa da ergonomia, que integra múltiplas dimensões do trabalho. Várias áreas poderiam ser consideradas corretas. Conclusão: dado que tanto a ergonomia física, a ergonomia organizacional e, em menor grau, a ergonomia cognitiva poderiam ser consideradas corretas em diferentes contextos, a questão deve ser anulada. A formulação ambígua e a falta de especificidade na pergunta permitem interpretações múltiplas, o que viola o princípio da unicidade de resposta, fundamental em avaliações objetivas. Portanto, sugere-se a anulação da questão para garantir justiça e clareza na avaliação. Alternativa 37. A multicausalidade das doenças relacionadas ao trabalho pode ser um fator de dificuldade para estabelecer a relação dessas doenças com a exposição ocupacional. O câncer é um desses agravos, com múltiplos componentes relacionados com o seu surgimento. Dessa forma, a seguinte atividade profissional apresenta uma associação definida com um determinado tipo de câncer. Letra A. Trabalhadores da indústria naval com mesotelioma. Trabalhador de unidade de terapia intensiva com câncer de próstata. C. Trabalhador de posto de combustível com câncer hematológico. D. Trabalhador de escritório de administração e câncer de estômago. O cafezinho, né? Trabalhadores de frigoríficos com mesotelioma. Essa daqui também tem mais de uma alternativa correta. Alternativa A. Trabalhadores da indústria naval com mesotelioma. Essa alternativa é correta, pois há uma associação amplamente reconhecida e documentada entre a exposição ao amianto na indústria naval e o desenvolvimento de mesotelioma. O amianto é utilizado historicamente como material de isolamento térmico e acústico. É um agente carcinogênico e diretamente relacionado ao surgimento de mesotelioma, um tipo raro e agressivo de câncer. Alternativa C. Trabalhador de posto de combustível com câncer hematológico. Essa alternativa também é correta, pois trabalhadores de posto de combustível estão expostos ao benzeno. O benzeno está associado ao desenvolvimento de cânceres hematológicos, como leucemias e linfomas, devido à sua capacidade de causar mutação no DNA das células sanguíneas. A presença de duas alternativas corretas, A e C, em uma questão de múltipla escolha, compromete a clareza e a unicidade de resposta, requisitos fundamentais para a validade de uma questão objetiva em um exame de concurso público. Agora essa aqui é a minha favorita. Questão 39. A sobrecarga do trabalho é uma das dimensões mais importantes para avaliar o estresse ocupacional. A respeito dessa avaliação, o que representa uma resposta de um trabalhador a essa sobrecarga? A. Ter dificuldade em manter o equilíbrio entre o trabalho e outras atividades pessoais. B. Relatar que recebe informações ou sugestões das pessoas que trabalham junto com o trabalhador. C. Preocupar-se com as diferentes expectativas das pessoas com o seu trabalho. Perceber que muitos colegas de trabalho estão cansados devido às exigências da empresa. Não conseguir atender às diversas exigências dos colegas de trabalho da empresa. Essa aqui, obviamente, eu pedi a mudança de gabarito para letra A. A justificativa foi essa aqui. A análise da questão revela que a alternativa D, escolhida pela banca como correta, não é a resposta mais direta e precisa para a pergunta sobre uma resposta individual à sobrecarga de trabalho. A seguir são apresentados os argumentos para justificar a mudança de gabarito para a alternativa A. 1. Direta relação com sobrecarga de trabalho. Alternativa A. Ter dificuldade em manter o equilíbrio entre o trabalho e outras atividades pessoais aborda diretamente uma resposta individual à sobrecarga de trabalho. A sobrecarga pode levar os trabalhadores a enfrentar dificuldades em equilibrar suas responsabilidades profissionais com suas atividades pessoais e familiares, refletindo claramente um sinal de estresse ocupacional. Alternativa D. Perceber que muitos colegas de trabalho estão cansados devido às exigências da empresa.
descreve uma observação do ambiente de trabalho mais do que uma resposta individual direta à sobrecarga de trabalho. Embora a percepção do cansaço dos colegas possa ser um indicador de um ambiente estressante, não representa diretamente uma resposta pessoal à sobrecarga. 2. Conexão com sinais de estresse ocupacional. Alternativa A. Reflete um sinal claro de estresse ocupacional, pois a dificuldade em manter o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é uma resposta bem documentada à sobrecarga de trabalho. Estudos e pesquisas sobre estresse ocupacional frequentemente destacam que a sobrecarga de trabalho compromete a capacidade dos indivíduos de gerenciar eficazmente suas responsabilidades pessoais e profissionais. Já a alternativa D foca na percepção do cansaço dos colegas, o que, embora relevante para entender o ambiente de trabalho, não é uma resposta direta e individual à sobrecarga de trabalho que um trabalhador possa sentir pessoalmente. A percepção de cansaço alheio não necessariamente reflete a resposta pessoal imediata do trabalhador à própria sobrecarga. Conclusão: dado que a alternativa A oferece uma resposta mais direta à sobrecarga de trabalho, refletindo com precisão a resposta individual ao estresse ocupacional, enquanto a alternativa D descreve uma percepção geral do ambiente de trabalho. Justifica-se a mudança do gabarito para a alternativa A. A escolha da alternativa A garante uma melhor correspondência com a natureza da sobrecarga do trabalho e seus impactos individuais, alinhando-se mais precisamente com o conceito de estresse ocupacional abordado na questão. E agora, como eu cheguei nesses recursos? Primeiramente, eu já sabia quais as questões caberiam recurso. Eu fui numa live daquele cursinho famoso e verifiquei na live quais as questões e quais as justificativas, né, para anulação ou mudança de gabarito. Então, já sabendo quais questões eu poderia entrar com recurso, eu abri o ChatGPT e iniciei algo como: atue como meu especialista em recursos para concurso. E dessa forma eu preparei o ChatGPT. E depois eu apenas fui copiando e colando as questões com o enunciado e cada uma das alternativas. Automaticamente ele analisava as questões e muitas vezes me dava a resposta. Nos casos onde a questão tinha mais de uma resposta, ele antecipadamente já me informava que aquela questão tinha mais de uma resposta certa. Então, após ele analisar a questão, eu simplesmente pedia: agora, com base nos dados apresentados, formule um recurso pedindo a anulação ou pedindo a mudança de gabarito dessa questão. Agora me conta aí, você gostou dos recursos? Faria utilizando o ChatGPT? Eu confesso que a gente só vai descobrir se foram bons recursos quando a gente souber a resposta, né, desses recursos. Então, gente, hoje era esse o conteúdo que eu queria trazer aqui para vocês. Se vocês gostaram, se acham interessante, manda para um amigo, às vezes está precisando aí para poder entrar com um recurso em algum outro concurso aí. E também não esquece de dar uma moralzinha aí, não. Curte, compartilha, manda aí para quem tiver interesse, porque eu tô ganhando nada com isso aqui não. Não tô vendendo curso, não tô vendendo mentoria, não tô vendendo nada.